a minha convidada, a Liliane Sugsawa, ela até falou, como é que você consegue, né? Tem uma música aqui atrás que eles estão testando o áudio e deixando fundo. Eu tenho que ouvir aqui o meu ponto. Aí aparece um helicóptero aqui em cima ainda. Né, Liliane? A vida de apresentador e jornalista não é fácil não, hein? Bom dia, pode falar aqui, pode falar no microfone aqui, a gente vai conversar agora. Bom dia, Tavinho. Não é para qualquer um não, viu? Não mesmo. Bom, a Liliane é uma das maiores especialistas em ultrassonografia de carcaça do Brasil e diretora técnica da DGT Brasil, uma empresa especializada em ultrassonografia de carcaça. E a gente estava numa conversa aqui bastante interessante, num preparatório, porque nós vamos ter daqui a pouquinho uma degustação de várias raças diferentes, que serão servidas de forma separada, onde você pode, inclusive, detectar diferenças entre uma raça e outra. E esse assunto me atrai muito, porque como gourmet, chefe, cozinheiro que eu sou, bom bebedor de vinho, eu tenho um paladar apurado, Liliane. E eu sempre achei que existem diferenças entre as carnes que você pega. Quando você pega um Angus identificado ou um Brangus identificado, você já sabe mais ou menos o que vai esperar, ou um Wagyu, por exemplo. Mas quando você pega de modo geral as carnes, você vê que elas têm nuances diferentes, sabores diferentes, dependendo do dia, e não é só a questão do seu paladar estar mais para cá ou mais para lá durante o dia. Então existe mesmo diferença entre as raças e os cortes? Tavinha, aqui vai ser uma coisa muito inédita que vai acontecer na FEICORT Presidente Prudente, que a gente conseguiu reunir 14 lideranças de raças puras para apresentar que o uso da tecnologia de ultrassonografia, eles trouxeram exemplares de altíssima qualidade de carne, diga-se de passagem, a gente está falando de marmoreio, né? Aquela gordura entremeada que confere suculência e sabor. Então nós vamos ter aí 6 raças zebuínas, que é a grande novidade, né? A gente acreditar que um zebuíno pode dar carne de qualidade, e 8 taurinas para que o povo possa ter esse conhecimento, né? Que existem sim carne de qualidade em todas as raças, e esse caminho pode ser feito por várias vias no Brasil, né? Você pode escolher a raça que você quiser, desde que ela venha de processo de tecnologia. Eu acho que essa é a grande novidade da FEICORT Presidente Prudente, né? Ela sempre foi grande como uma feira de união de raças, mas agora ela está sendo provocativa em trazer inovação, em usar essas raças para fazer uma carne de valor agregado. O que falta no mercado, Tavinho, é a gente já produz carne boa, carne em alta quantidade, carne barata para o mundo, mas a nossa carne não disputa os melhores mercados por ausência de qualidade. E o Brasil tem essa condição se usar a genética certa, e ela pode estar disponível em todas as raças. Além disso, Tavinho, ali a pessoa vai poder conferir a diferença entre um zebuíno e um taurino, né? E uma raça trabalhada geneticamente num ambiente de mais calor nos Estados Unidos, ou uma raça que veio lá do Japão, trabalhada em estábulos. Então tudo isso, para quem gosta, para quem realmente aprecia, tem paladares aguçados, vai ser um show de terroir, né? E aí essa diferença, ela está no marmoreio, e aí, a gente sabe que existe marmoreio no zebuíno também. Essa diferença está no marmoreio? Exatamente. Então explica para mim, por que às vezes o rapaz do som tá caprichando lá, hein? Será que dá para alguém pedir para ele abaixar um pouquinho? Não tem ninguém aqui, tá todo mundo lá embaixo, tá tocando música sozinho. Pelo amor de Deus. Bom, eu tenho que reclamar, né? Porque senão eu não consigo trabalhar, né, Liliane? É verdade. Ela não me ouve e eu não ouço ela. É verdade. Escuta, então essa diferença está no marmoreio. Porque às vezes eu sinto uma gordura mais saturada na minha boca, que gruda ou parece farinhenta. E às vezes me agrada muito mais o paladar. Exatamente. O marmoreio, Tavinho, é o primeiro critério de agregação de valor na carne bovina. Porque aquela gordurinha entremeada, ela dá suculência, sabor e maciez. É direto. E isso é mundial. Isso não é uma invenção brasileira, nem uma invenção americana, nem uma invenção japonesa. O mundo inteiro reconhece isso. A gente está vendo uma onda de marmorização na Europa. A Europa sempre foi um território de carnes cozidas e com molhos, né? Muito elaborados. Você que é chefe, entende bem do que eu estou falando. De repente, chegaram as raças de marmoreio na Europa. E as pessoas começaram a ver que aquilo agregou demais sabor na carne. Então o marmoreio é o grande responsável pelo sabor, suculência e maciez da carne. Só que as raças têm perfil de marmoreio diferente. Aí que vem o pulo do gato. E as pessoas que estiverem aqui na FEICORT Presidente Prudente vão ter a honra
e a oportunidade inédita, que isso nunca aconteceu no mundo, de experimentar. Tem raças que tem marmoreio mais insaturado, que é aquela gordura mais líquida, que quando você coloca na temperatura ambiente do lado da churrasqueira, aquela gordura desaparece, ela derrete com a carne. E tem aquela raça que aquela gordura de marmoreio, do lado da churrasqueira, ela continua lá. É aquela que gruda. Exatamente, é a mais saturada, é a mais parafinada. E isso é determinado pela genética das raças. Então, as pessoas que estiverem aqui hoje, elas vão ter essa experiência de 14 raças. Nunca no mundo a gente conseguiu reunir 14 raças para oferecer uma carne de extrema qualidade. E qual que é a mensagem poderosa que a Fei Corte quer deixar, Tavinho? Não importa a raça que você goste, vai ter o indivíduo certo na sua raça para você fazer essa carne de qualidade do Brasil, que é o que o Brasil precisa para agregar valor e alçar mercados mais competitivos. E é o que você falou, as carnes, a tradição europeia, que são das carnes mais cozidas, com molho, elas mascaram o gosto verdadeiro da carne. Exatamente, porque todo marmoreio que existir numa carne cozida com molho, ele vai se perder, então ele não agrega nada. O marmoreio está diretamente ligado à carne de grelha, né? A carne de churrasco, porque ali sim você vê a força dessa característica. Bom, e onde entra a ultrassonografia de carcaça? A ferramenta, Tavinho, foi desenvolvida nos Estados Unidos, ficou lá no mercado americano fazendo a grande revolução no rebanho de mais carne com mais qualidade. Ela possibilita você ir nas propriedades e identificar os melhores indivíduos que têm essa genética do marmoreio. Então, no zebuíno, que a gente estava falando, que é a grande surpresa da Fei Corte Presente Prudente, cada 10, um é bom. Mas quem é esse bom? A gente nunca sabe quem é, porque está lá dentro da carne. Com ultrassom hoje, com técnico de campo especializado, com aparelhos e softwares, a gente adentra as propriedades, mapeia todos os indivíduos e descobre a cereja do bolo. Então você com a ultrassonografia, você não consegue apenas ver a camada de gordura, qual é a espessura dela, ou se ela tem mais camada de gordura entremeada ou não. Você consegue verificar também outras propriedades. Vê tudo. A gente consegue ver, primeiro, a capacidade de ganho de peso e de rendimento de carcaça de cada animal pelo tamanho da área de odilombo. Essa é a que interessa a todo produtor, porque é o que deixa dinheiro na propriedade. Depois a gente vê a espessura de gordura subcutânea, que é aquela gordura do contrafilé e da picanha, que todo mundo adora consumir, que na fazenda significa ciclo curto, economia de alimentação. E depois a gente vê o marmoreio, que é a gordura entremeada da carne. Essa característica é a grande da carne brasileira. Nossa carne não tem valor no mercado internacional porque nós não temos marmoreio no nosso rebanho. Só que com o ultrassom a gente identifica esses indivíduos. A herdabilidade dessa característica é 70%, é muito alta, ou seja, você não põe marmoreio via comida, só pela genética. A gente sabe que é um indivíduo, coleta o sêmen desse indivíduo, multiplica no rebanho e aí você tem um rebanho marmorizado. Eu tenho uma teoria que eu já discuti, já coloquei para algumas pessoas, que é o seguinte: tenho uma certa idade, uma certa experiência, sou apreciador de culinária. Eu me lembro que no passado você às vezes pegava algumas carnes que eram diferenciadas, e eu acho que eram desses indivíduos que eram multiplicadores de carne de qualidade e com marmoreio no rebanho, só que a pessoa sabia que aquela carne era mais macia, daquele açougue que comprava de tal lugar, mas você não tinha essa classificação e esse olho mais clínico. Eu estou errado na minha teoria? Não, você está certinho, Tavinho. Na verdade, você foi um ótimo observador das modificações do mercado. Antigamente, as pessoas tinham a criação e olhavam muito para as vacas, né? Então, as vacas produtivas, leiteiras e férteis ficavam na propriedade. E isso, de certa forma, trazia marmoreio para dentro do rebanho. De repente, nós começamos numa loucura avassaladora de buscar touro de alto desempenho, o grande campeão da Fórmula 1, aquele que ganha músculo muito rápido. E essa característica também tem alta habilidade, tirando o marmoreio do rebanho. Então nós chegamos num processo que nós temos um animal extremamente produtivo, muito rápido de ganho de peso, porém a carne cada vez ficou mais dura e mais seca. E isso o consumidor, que é observador, já percebeu. E acabou criando essa má imagem da carne seca que o nosso zebu tem em marmoreia. Se você pegar a Liga do Araguaia, o Nishimura, por exemplo, e não só ele, no Paraná também, essas pessoas estão fazendo, na verdade, um processo de retrocesso. Exatamente. Elas estão selecionando os indivíduos zebuínos equilibrados. Porque, na verdade, Tavinho, essa pressa pelo desenvolvimento rápido, a gente acabou desequilibrando o gado, deixando as fêmeas mais tardias, menos leiteiras, menos férteis,
e os machos de alto ganho de peso, porém de carne seca. Isso aconteceu no suíno. O americano fala que eles pegaram e desenvolveram a suinocultura de uma maneira industrial e tiraram toda a gordura do suíno. O suíno ficou seco. E aí eles fala tiveram bem que que nem voltar pra caipira trás. lá de Marília. Carne de porco sem gordura não tem graça. Então é aquela busca incessante da excelência que às vezes a gente erra a mão, né? A pecuária passou por esse momento também e acho que a FEICORT, ela está sendo decisiva no Brasil de ser o primeira feira a falar, é provocar o mercado para a gente fazer carne de qualidade também. Porque você pode olhar, Tavinho, todo mundo fala de eficiência, redução de custo, gestão, reprodução, nutrição, sanidade, mas ninguém está pensando no produto final, que quem compra a carne é o consumidor, né? É isso, é. E se existe, para a gente terminar, e se existe identificação em tudo, não só de origem, mas de qualidade e tudo mais, em tudo e cada vez mais que a gente consome, eu acho que a carne bovina pode entrar por esse caminho também. Eu conversava com o pessoal dos búfalos lá em Belo Horizonte semana passada, durante a Mega Leite, e eles entraram num processo de também identificar a carne de búfalo no mercado, que às vezes eu conheço, mas a maioria das pessoas às vezes come búfalo abatido como se estivesse comendo gado, e são espécies diferentes. Exatamente. A maior parte das pessoas, né, das regiões que tem búfalo, eles consomem búfalo achando que é um bovino, né? Não tem essa diferenciação. E o fato do pessoal do búfalo se organizar e caracterizar a origem é muito importante, né? Tem espaço para todo mundo. Mas volta a falar, Tavinha, aqui na FEICORT o movimento é maior. Porque o Brasil é zebuíno, né? Sim, a vaca é zebuína. Se a gente conseguir mostrar para o mundo, e a nossa intenção é exatamente essa, que mesmo no zebuíno existem indivíduos melhoradores para a qualidade de carne, e isso é uma dose de sêmen que muda o jogo, a gente muda o patamar da carne do Brasil, né? E os taurinos estão aí com toda a sua excelência para serem complementados no processo, né? Então Exatamente. O Brasil não tem como não produzir carne de qualidade, é só não querer. Ok, Liliane, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Deixa o endereço de internet de vocês da DGT. Bom, a gente está nas mídias sociais, né, no Instagram, DGT Brasil, e também na internet, www.dgtbrasil.com.br. Quem tiver interesse, gostar muito do assunto de carne de qualidade como o Tavinho, estamos à disposição. É porque a gente não está falando só de coisa técnica, que é a ultrassonografia de carcaça. Vocês viram onde a gente foi parar, né? A gente foi parar na culinária, que é o objetivo final de toda a produção de alimentos. Às vezes, Tavinho, as grandes feiras, grandes movimentos da pecuária esquecem que no final a gente trabalha para o consumidor, né? E nós estamos lembrando isso aqui na FEICORT Presente Prudente. Muito me honra isso. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação e um bom evento aí durante toda a semana. Muito que eu sei que você vai estar por aí. Tavinho, para todos nós. Tá bom.